Então, uma família que ora junto é um legado enorme para a próxima geração, né? E assim, pastora, agora a gente entrou num ponto-chave do nosso podcast, porque o Vila Abraão, como eu falei para vocês, a gente tem uma palavra e a gente está fundamentado nisso, né? Que é Gênesis 12:13, que fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? A promessa dada a Abraão. E a gente entende que o avivamento ele começa no lar, né? A gente tem grandes movimentos aí que pregam o envio, né? O arrependimento para o envio, e assim, eu creio que faz parte do avivamento diversas vertentes, cada um falando de algo em relação ao reino, mas o Vila Abraão ele vem com a temática da família. A gente entende que a transformação do indivíduo começa no lar, que é o coração do filho se convertendo ao pai, do pai ao filho. E isso vai muito de encontro ao que a gente está falando, que a palavra diz assim, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Então é no caminho. Ele vai andar contigo, vendo o teu exemplo, né, vendo a tua maneira de ser em casa, e aí ele vai se espelhar em Jesus porque ele vê Jesus na tua vida. Então, uma família que ora junto é um legado enorme para a próxima geração, né? Você ensinar o teu filho no caminho, né? Ver os pais ajoelhados orando, ter o culto familiar dentro de casa. Eu não tinha isso. Depois de Casados para Sempre, a gente plantou o culto em casa. A gente também. Né? Eu, a neném e a Alô e meu filho, né? Aí vai para lá, cara, cada um fala. Até a neném fala, entendeu? Fala alguma coisa de Jesus. Então, e é engraçado, pastor, que a gente fala tanto, e aí eu vejo Jesus, porque na semana passada o meu compadre levou o filho dele, que é da idade dela. Aí ele falou assim, pô, o Dandan tá dodói, tá meio doente. Cara, ali se levantou, foi no garoto, botou a mão na cabeça dele e falou assim, nome de Jesus sai, todo mal, sai em nome de Jesus. E foi embora. Aí a gente ficou olhando assim, eu falei, gente, olha como... a questão, né, de você ensinar a criança, né, do que a gente acredita. Ela tomou a iniciativa, ela sabe que Jesus cura, e ela foi no priminho dela, colocou a mão na cabeça e mandou o mal sair, porque estava doente. E isso que você está falando é muito importante, né, que essa visão, né, do Vila Abraão, essa visão do Casados para Sempre, de alcançar famílias inteiras. Alcançar famílias inteiras. Não só, né, o indivíduo, tá? Mas toda a casa. E é muito interessante porque quando você alcança um casal, você alcança uma família. Tem um pastor amigo nosso, o Clauber, né? O pastor Clauber, ele costuma dizer que é como uma lata de caranguejo. Quando você puxa primeiro, o resto vem tudo agarrado um no outro, né? Muito bom. E isso realmente acontece, a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, Casados para Sempre, por exemplo, esse ministério, ele começa em 1982 nos Estados Unidos. Caramba. Através de um casal chamado Mike e Marilyn Phillips, que após um problema no casamento, eles não eram cristãos, se separaram, ela grávida do terceiro filho, ele foi morar com a melhor amiga dela, ficou 3 anos morando com a melhor amiga dela. Melhor amiga. Entre Mas aspas, tendo né? relacionamento Isso. com a melhor amiga. Caramba. Deixou o relacionamento com 2 filhos e a mulher grávida, tá? Aquela que era considerada a melhor amiga, né? E nesse período ela se converteu. E quando ela se converteu, que ela conheceu Jesus, ela começou a receber conselhos de dentro da igreja, dizendo assim, se separa, não tem jeito. Te traiu, né? O cara te traiu, o cara é beberrão, o cara é farrento, entendeu? Gosta de farra, gosta de bagunça. Agora você é uma mulher cristã, mulher bonita, jovem, né? Daqui a pouco a gente vai ver aí o videozinho aí, que tem a fotos dele jovem ainda. Então, você pega, separa, abre. Só que ela começou a ler a Bíblia, começou a descobrir que o projeto de Deus para o casamento não é isso. O projeto original de Deus não é o divórcio, não é a separação. Né? E aí ela começou a ter fé, a orar, né? A esperar. Tá? E ficou esse tempo aí, né? 3 anos, para que ele volte para casa. Quando ele volta para casa, ela compartilha tudo aquilo que ela já tinha aprendido sobre casamento através das escrituras. Ele se converte. E quando eles começam a ver o casamento deles sendo transformado pela palavra de Deus, o que eles fazem? Convidam os amigos, né? O vizinho que era amigo, assim, que tem um problema também, chama para dentro da casa
e começa a compartilhar com esses amigos, com esses casais amigos, aquilo que Deus tinha feito na vida deles. E aí, então, nasce o Casados para Sempre. Caramba. Né? Porque no início, né, nasce ali em 1983, a associação Nova Shalom, que depois vai se chamar Marriage Ministries International, que é o MMI, que é muito conhecido aqui no Brasil como MMI, e que depois passou a ser o 2 igual a 1. Né? Então já teve esses nomes todos. E hoje, e muito interessante isso, porque nesse processo, logo no início, quando ele começa a montar uma apostila, um material com aquilo que Deus tinha feito, porque os primeiros grupos a gente pode dizer assim, era papel de pão, que a gente fala aqui no Brasil, né? Era coisa escrita, meio que à mão. Né? E quando ele começa a montar esse material, Deus dá uma visão para esse casal. E nessa visão, Deus mostra o globo terrestre, com vários pontos de luz todo iluminado. E diz para eles assim, ó, cada pontinho de luz desse aí é um lar farol, que vai ser levantado através desse ministério de vocês. Olha que coisa tremenda. O mundo, o globo sendo mostrado. Eu quando paro para pensar nisso, né, eu acho que eu ia dar uma escorregada na fé. Se Deus me mostra um globo, eu ia tentar interpretar a visão. Não, Senhor, isso deve ser a minha vizinhança, deve ser o meu bairro, alguma coisa, deve ser a minha igreja. Mas graças a Deus eles levaram a sério essa visão, né? E hoje o ministério já alcançou mais de 100 países. 100 países. Tá? A apostila está traduzida aí para 80 idiomas. Tá? Só de país que fala que trabalha hoje com apostila, com grupos em português, que é o Ministério do Brasil, que é o 2 igual a 1 Brasil, ele é responsável por todos os grupos que acontecem no mundo que falam português. Então nós temos hoje 33 países de língua portuguesa. Com grupos em língua portuguesa. Inclusive os Estados Unidos. Inclusive os Estados Unidos. De onde veio o ministério. Da onde veio o ministério.